Bom dia. Base teológica para o autismo no Novo Testamento. Jesus nunca rejeitou o autismo, mas condenou seu mau uso, definiu o que realmente é a resposta à graça transformadora de Deus. Escrito por Angel M. Rodrigues. O autismo no Novo Testamento a mais longa discussão sobre o autismo no Novo Testamento está registrada em Hebreus 7, versículo 1 a 10. A lei tinha estabelecido que todos os sacerdotes deviam pertencer à tribo de Levi, ser descendentes de Abraão, mas Jesus pertencia à tribo de Judá. Por esta razão, o próprio feito de ser ele o sacerdote supremo significa que a lei fica abrogada e anulada. A palavra usada para abrogar é atetesis, termo usual para anular um tratado, abrogar uma promessa, riscar o nome de alguém tem um registro, tornar inoperante uma lei ou prescrição. Todos os ativos da lei suficiente, sacrificial e cerimonial foram anulados no sacerdócio de Jesus. O fato de que Abraão devolveu seu autismo a Melquisedeque é tomado como evidência clara da superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o de Arão. A passagem pressupõe que dizimar é uma prática divinamente ordenada, não há rejeição do dízimo. Pelo contrário, um reconhecimento implícito de seu valor e significado. As outras referências são encontradas nos evangelhos. Jesus o mencionou em Lucas 18, versículo 12. No contexto da parábola do fariseu e do publicano, Jesus condenou a justiça própria do fariseu. Quando atos religiosos são usados para glorificação própria, perdem o seu valor e se tornam formalidades vazias. O dizimar foi usado pelos fariseus como um meio de conseguir a misericórdia de Deus. De acordo com Jesus, esse não é o propósito do dízimo. A misericórdia de Deus é uma dádiva recebida com fé e humildade. Aquele que pensa que pagou por ela sairá de mãos vazias. O publicano, que se considerava um grande pecador, necessitado da graça de Deus, recebeu graça. O fariseu, que mal usou o dízimo em sua experiência religiosa. O dízimo é também mencionado em Mateus 23, versículo 23, e em Lucas 11, versículo 42. Jesus condenou os fariseus por serem extremamente cuidadosos no dizimar, mas negligenciando a justiça e o amor de Deus. Lucas 11, versículo 42. Ou, como Mateus o coloca, tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus está fazendo ecoar a mensagem de Amós, zelo religioso e compromisso com a justiça. Misericórdia e amor devem ser guardados juntamente. Então, acrescenta, deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Dizimar. Aqui estava o claro apoio de Jesus ao dízimo. Ao aprovar o dízimo com firmeza, julga-o insuficiente em si mesmo. Jesus nunca rejeitou o dízimo, mas condenou seu mau uso. Definiu o que realmente é a resposta à graça transformadora de Deus. Continuando o texto, em base teológica para o dízimo, sumário e conclusão. Você pensou que devolver o dízimo é um ato de adoração? Como o dízimo é santo, torna-se uma prova de lealdade para cada pessoa. É uma prova porque estabelece limites à nossa liberdade e chama a atenção para a nossa dependência de Deus. Podemos facilmente concluir que o dízimo é o testemunho
da relação de confiança e amor estabelecido com nosso Senhor e Salvador. Isto é provavelmente a razão por que pessoas na Bíblia pararam de dizimar, quando sua relação com Deus era quebrada pela apostasia. É importante ter consciência de que o dinheiro devolvido como dízimo não é para o pastor, ancião, sacerdote, mas para Deus. O Senhor deseja que você seja fiel a Ele, não por necessidade dele, mas porque o ama. O amor deve motivar-lhe a fidelidade. Devolver o dízimo é um ato de adoração. Mesmo antes do que o dízimo pudesse ser reservado, tinha havido já um reconhecimento dos direitos de Deus. Aquilo que, em primeiro lugar, amadurecia dentre todos os produtos da terra, era-lhes consagrado a primeira lã. Quando as ovelhas eram tosqueadas, o primeiro trigo, quando este era trilhado, o primeiro óleo e o primeiro vinho eram separados para Deus. Assim também o eram os primogênitos de todos os animais, e pagava-se um resgate pelo filho primogênito. As primícias deviam ser apresentadas diante do Senhor no santuário e eram, então, dedicadas ao uso dos sacerdotes. Assim, lembra-se constantemente ao povo que Deus era o verdadeiro proprietário de seus campos, rebanhos e gado, que lhes enviava a luz do sol e a chuva para a semeadura e a seiva, e que tudo que possuíam eram de sua criação, e eles os fizera mordomos de seus bens. Reunindo-se no tabernáculo, os homens de Israel, carregados com as primícias do campo dos pomares e dos vinhedos, fazia-se um reconhecimento público da bondade de Deus. Quando o sacerdote aceitava o donativo, o ofertante falando como que na presença de Jeová, dizia: Ciro, arameu, miserável foi meu pai, Deuteronômio 26, versículo 5. Ele descrevia a permanência no Egito e a aflição de que Deus livrará Israel, com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e dizia: E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Deuteronômio 26, versículo 5 e 8, versículo 11. As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam a uma quarta parte completa de suas rendas. Uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo poder-se-ia esperar que os reduzisse à pobreza. Mas, ao contrário, a fiel observância destes estatutos era uma das condições de sua prosperidade. Sobre a condição de sua obediência, Deus lhe fez esta promessa: Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo vos não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Em Malaquias 3, versículo 11 e 12. Então Jesus lhe disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Em Marcos 12, versículo 17. A moeda tinha a imagem de César gravada e, por conseguinte, pertencia a César. O homem leva sobre ele a imagem de Deus. Deus o criou à sua imagem. Em Gênesis 1, versículo 26 a 27. E, portanto, pertence a Deus. A conclusão inevitável que, se o Estado permanece dentro de seus próprios limites e faz as demandas que lhe são próprias, o indivíduo deve lhe dar a sua lealdade e seu serviço, mas, em última análise, tanto o Estado como o homem pertencem a Deus. E, portanto, em um conflito entre as
pretensões do Estado.